Abram a Bíblia de vocês na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos no coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos seus olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus nesse momento, para que nada nos roube a atenção. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e fale com Deus. Vamos pedir para que esse Deus nos traga todo o esclarecimento a respeito dessa palavra, a respeito dessa afirmação, que a palavra é uma espada que separa tudo de nós, mostrando exatamente o que realmente é necessário para a nossa vida e o que é importante para a nossa vida. Glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, apresenta-nos, Senhor, através do seu Santo Espírito, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja que realmente nós possamos compreender, Pai, nesta noite, a respeito dessa palavra. Que seja, Senhor, o seu Espírito Santo, o nosso paracleto, o nosso professor nessa noite, nos explicando, nos esclarecendo, nos revelando tudo a respeito da sua palavra, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tema: a poderosa palavra de Deus. Já cantamos aqui, já entoamos alguns louvores, de louvor e agradecimento a esse Deus de palavra. Já na abertura foi dito a importância de nos inteirarmos cada vez mais com as Sagradas Escrituras. E essa palavra nos mostra exatamente, deixa bem claro, o que a palavra ela tem de efeito nas nossas vidas. A Bíblia, irmãos, se analisarmos friamente, fechada, ela é um livro, mas aberta, ela é a boca de Deus. É Ele falando conosco, Por isso que tem as máximas, Não mexa com esse livro que ele vai mexer com você. Mas eu digo, mexa com esse livro, porque verdadeiramente ele vai mexer com você, ele vai te transformar. Porque o Evangelho é a palavra de Deus revelada para cada um de nós. Tudo aquilo que Deus falou, Ele deixou escrito. Tudo que Jesus passou aqui nessa vida está documentado. As suas falas, os seus milagres, os seus prodígios, as suas maravilhas estão todas documentadas para que realmente a gente possa se alicerçar cada vez mais nessa vida, com o objetivo maior da vida vindoura, porque o Senhor já está voltando.
E como a gente sempre lembra aqui, né, o quanto é importante compreendermos quem esse Deus verdadeiramente é, o que Ele significa para cada um de nós, para que cada vez mais a gente possa crescer nele, para que sejamos eles para as outras pessoas. Há uma passagem, não é, na morte de Estevão, que é aquilo que a gente deve desejar, que Jesus reflita em cada um de nós aí fora, para que realmente a gente possa fazer a diferença. Amém, irmãos? O salmista, falando sobre a profundidade da palavra de Deus, no Salmo 119, verso 97, ele diz: como eu amo a sua lei, durante todo o dia medito nela. Percebe, irmãos, que se nós colocarmos na nossa mente aquilo que é a voz desse Deus, aquilo que é a sua verdade, aquilo que é a sua palavra, nós não vamos dar chance para pensarmos em outras coisas. Crer é também pensar. Se pensarmos exatamente nas coisas do alto, somente seremos alimentados com as coisas do alto. Se meditarmos com as coisas do alto, somente as coisas do alto virá para nós, ainda estando aqui, sem perder absolutamente nada, né, do prazer necessário dessa vida. Amém? Irmãos, apologeticamente falando, apologia é um estudo que ela se concentra na defesa de algo, e apologeticamente é a defesa da Bíblia, não que ela necessita, porque ela própria se esclarece para cada um de nós, né? Mas enfim, a apologia que defende um pensamento, que ratifica, que valida algumas qualidades em determinadas coisas. E a própria Bíblia, se escrevendo sobre ela mesma, né, o apóstolo Paulo esclarece o que ela é, aquilo que ela significa para cada um de nós. Quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17, né, ele escreve, através da inspiração do Santo Espírito de Deus, vejam, não é uma fração, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus. Vejam, irmãos, não veio do homem, como muitos acham, né? Foi escrita por homens, mas pela inspiração de Deus. É Deus tocando exatamente no coração de cada um desses escritores desse livro, porque Bíblia significa conjunto de livros. Então, Bíblia é um conjunto de livros, né, que estão relacionados. Para nós, evangélicos, 66 livros. Então ela nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Só por isso nós não podemos nos desinteressar. Eu dava aula de discipulado e eu comentava com o pessoal da classe dizendo assim, né? Se você souber que tem aqui uma livraria onde que te daria as respostas para todas as coisas que você pudesse acertar na tua vida, você iria comprar? Todo mundo levantou a mão, eu vou. Está aqui, é a Bíblia, é um livro onde que a gente pode ler, abrir e ouvir esse Deus falar naquilo que realmente, né, será a assertividade para cada um de nós, será o certo para cada um de nós. Ela nos endireita, ela nos ajuda a fazer o que é correto. Vejam,
ele é um meio de que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, não necessariamente só para a casa do Senhor, mas para tudo que a gente for fazer aí fora. Uma vez alicerçado com a palavra de Deus, nós seremos acerto em todas as coisas, não seremos mais uma pessoa errante nesse mundo, ao contrário, poderemos dizer assim, seremos os acertantes desse mundo, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Irmãos, toda a fé cristã, ela tem origem nas Sagradas Escrituras, toda. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras os fundamentos necessários para alicerçarmos a nossa fé e edificarmos a nossa santificação e salvação. Nós estamos num processo, irmãos, nós estamos num processo. E esse processo vai fazer exatamente com que ganhamos ou não a eternidade com nosso Deus e Pai. Se teremos ou não a eternidade com Jesus. Analise todos os sacrifícios que já foram feitos por cada um de nós. Olha o que nós acabamos de cantar, né? Esse louvor que, glória a Deus, foi o som que eu ouvi, né? Quando eu estava ali ouvindo, me veio exatamente o pensamento, que foi esse louvor que eu ouvia indo e vindo do seminário teológico, né? Rude cruz, aonde que mostra exatamente o sacrifício, o verdadeiro sacrifício desse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. A vergonha e a dor que ele carregou foi exatamente o preço que ele pagou para a minha vida, para a tua vida, contemplando exatamente esses valores das nossas vidas, né? É que a gente consegue mencionar, a gente consegue, digamos assim, ter a medida exata para que nós não percamos essa santificação e essa salvação, porque uma está ligada à outra. Sede santo, porque eu sou santo, porque, né, sem fé, e eu diria até mesmo sem santidade, ninguém verá a Deus, muito pelo contrário. Mas pastor, é difícil, eu sei que é, mas é um preço que nós temos que pagar. E esse preço, a recompensa, é a nossa própria vida eterna. Aonde que eu aprendo essas coisas? Aonde que eu vou tendo exatamente cada vez mais um alicerce, aonde que eu firmo verdadeiramente o meu pé na rocha e não perca essa salvação na palavra de Deus. Tudo escrito para nós, tudo escrito para nós. Assim como também revela o salmista, né? Nesse Salmo 119, verso 105, a sua palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Percebe, irmãos? Olha a clareza que vai ficando as coisas, né? Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo das pessoas que refutaram a Bíblia num determinado momento e que pagaram com a sua própria vida, né? Nós sabemos inúmeras histórias, irmãos. Não vamos aqui detalhar as personagens das quais pagaram com a sua própria vida pelo seu ateísmo, pela sua descrença, até mesmo pessoas que queimaram as Sagradas Escrituras, né? Declarando num determinado momento, eu vi uma das personagens que num determinado vídeo, é coisa recente, ela declara que ela pertence ao diabo e que lendo o Salmo 91, dando gargalhada, né, ironizando a palavra de Deus, queimando a palavra de Deus, toda maquiada, toda bonita, e no segundo vídeo que ela faz, com câncer na cabeça,
com a Covid pega nela pela segunda vez e morreu. E uma pessoa que morre com esse conceito, nós sabemos que não terá a eternidade com nosso Deus e Pai. Infelizmente. A Bíblia, ela é um livro para ser compartilhado. Ela já vem exatamente com esse objetivo de trazer informações para nós daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a verdade. Falei ontem aqui na INC e repito para vocês, se eu pudesse ficar 24 horas com vocês, eu ia ficar acenando com esse livro, né? Mas que coisa chata, pastor, o senhor só fala nisso. Eu venho para o culto e de repente o senhor só me dá trabalho. Eu sei que o ser humano, ele realmente é relutante em sair da sua zona de conforto. Mas é necessário, irmãos. É necessário que Jesus cresça no nosso pensamento, cresça nas nossas atitudes. É necessário que eu me diminua em cada situação da minha vida, porque só diminuindo em mim é que eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou querer compreender mais da minha existência, colocar todas as causas dessa minha existência de uma forma espiritualizada, da qual eu não vou ter problemas de enfrentar os desintempéries dessa vida. Eu vou ter uma compreensão maior daquilo que vai acontecer. Tribulações, provações, tentações. Ele já deixou a dose certa para cada um de nós. Já deixou esse elixir, esse remédio que realmente é o tônico necessário para a nossa alma. Aquilo que realmente nos traz vida e vida em abundância aqui na terra como no céu. O papel da igreja, irmãos, é de comunicar o conhecimento da palavra. A igreja que ela tem o comprometimento com a palavra, ela está colocando as pessoas no céu e não no inferno. Porque a mensagem da cruz, ela foi feita exatamente para que realmente a gente assimile isso cada vez mais e não fique dando ouvido aos comichões desse mundo, as coisas exatamente que nos afasta de conhecer mais esse Deus de verdade, esse Deus pessoal que realmente espera que cada vez mais nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Contemple Ele em cada acontecimento da nossa vida. Percebe, irmãos, que essa vida é curta e nós estamos sendo preparados para algo imenso, para algo que nós não conseguimos dimensionar, não conseguimos medir do que teremos, e que isso envolve a minha pessoa, envolve os meus, envolve os seus, e por termos esse conhecimento, é que um dia nós podemos já contemplar, já saudar, já glorificar que já estamos com Ele. Amém. A Bíblia, ela serve para aclarar os olhos do nosso entendimento. Ela estimula exatamente todos esses dons. Você vai começar a se interagir com personagens das quais você vai, até mesmo duvidar da salvação dessas pessoas, pelo fato delas ter sido assassinas, por exemplo, adúlteras. A Bíblia, ela nos desperta a alumiar a consciência dos homens. Aquilo que está sendo transformação da minha vida, eu posso transformar a vida de muitas pessoas aí fora. Os vícios que eu tinha outrora, as pessoas vendo essa modificação na minha vida,
porque uma vez que você abre esse livro, que você começa a ouvir exatamente essa voz que vem direto do trono de Deus, essa sintonia com o hoje, embora ela foi escrita há muito tempo atrás, não vamos aqui nem aquilatar o número de anos, mas é atual, ela é mais atual conforme o noticiário de hoje. As notícias narradas aqui dentro são exatamente histórias totalmente interligadas com a nossa vida, exemplos para a nossa vida. Ela serve para ensinar que a cada uma vida possa ser digna aos olhos do nosso Deus e Pai, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Glorioso Deus. O contexto, conforme eu sempre gosto de frisar para vocês, porque às vezes a gente abre a Bíblia, nós estamos abrindo 300, 400 anos, de uma página para outra, nós estamos virando 400 anos de história, e o contexto aqui mostra exatamente, em diversas linguagens de contexto histórico, contexto literário, o que aconteceu, quem escreveu. É muito importante a gente ter esse conhecimento, para que cada vez mais aclareia o nosso conhecimento e a gente passa a dar resposta para as pessoas que estão aí fora. Eu ouvi de uma pessoa certa vez: mas pastor, ninguém quer saber que Paulo fez isso, Paulo fez aquilo. Eu falei: no teu conceito é importante a gente saber, Embora muitos eruditos, ou seja, muitos estudiosos, aceitam que o autor da Epístola aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, mas Hebreus, ele é um livro de autor anônimo, ninguém sabe revelar. Saberemos sim nos céus, com certeza, quem foi o autor de Hebreus que escreveu. Mas a nós, nesse instante, nós não sabemos quem é o autor. Nenhuma evidência histórica documenta quem foi. Uns diz que algumas escritas é da maneira que Paulo escrevia, outros que Barnabé escrevia, outros acham que foi um discípulo de Barnabé que escreveu. Enfim, quer dizer, uma série de achômetros aonde que ninguém tem exatamente uma constatação. Conforme foi aberto aqui o primeiro livro, que foi do Evangelho de João, está esclarecido que João escreveu, está esclarecido que Pedro escreveu, e assim sucessivamente, como muitas cartas, muitas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas aqui não há evidência nenhuma de que foi ele o autor. Mas para nós não tem essa importância, porque nós sabemos que esse livro foi escrito pelo homem, mas inspirado pelo próprio Deus. Toda a escritura, ela veio de Deus, inspirada por Deus. Amém, irmãos? A Epístola aos Hebreus, ela se divide em duas partes. A primeira parte, ela é doutrinária, ou seja, ela é um ensino que é nos transferido, que ela vai do capítulo 1 ao capítulo 10, no verso 18. Exatamente essa separação. Do capítulo 1 ao capítulo 10, verso 18, ela é a parte doutrinária. E a parte exortativa, ou seja, aquilo que o autor, aquilo que o Espírito Santo nos convida a fazer, nos aconselha a fazer. Exortar significa aconselhar, Ela inicia no capítulo 10, verso 19, e vai até o capítulo 13, final. Se contemplarmos toda essa escrita, nós vamos compreender o ensino de Hebreus até o verso 18 do capítulo 10.
E a parte exortativa, a parte onde que Deus nos convida exatamente, Deus, porque é o próprio Espírito Santo que fala, não é? Nos convida a exercitar, é do verso 19 do capítulo 10 ao capítulo 13, repetindo. Vejam que já no capítulo 1, e já nos seus primeiros versos, o Espírito diz, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Vocês observaram o que está escrito aqui? Observaram o que foi a abertura do culto? Eu não combinei com a Léo, mas vamos interpretar. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio dele, e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele está antes da história, na história, acima da história. Em outras palavras, Ele é todo o escopo, Ele é todo o alvo da história. Eu sempre falo aqui, exemplifico para vocês a respeito dos prosélitos, que eram judeus que se converteram ao cristianismo, e que estes sofreram muitas perseguições exatamente pelo fato de deixar o judaísmo para aderir ao cristianismo. Hebreus, ela é exatamente uma epístola que vem para mostrar, para exortar a esses que aceitaram a Cristo Jesus, que nunca mais neguem essa fé em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas se apostatando, muitas pessoas se afastando, e esta epístola, ela é necessária, principalmente para esses desigrejados, principalmente para essas pessoas que estão afastadas, como para nós também, que julgamos estar de pé, para que não possamos cair. Por isso que toda a Escritura é útil, em especial, essa carta, essa epístola que nós estamos vendo hoje, mostra exatamente o que a Bíblia faz, o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Quando o judeu, um judeu propriamente dito, ele deixava a religião dos seus antepassados, eles eram considerados como um vira-casaca. Essa expressão é antiga, não é só aqueles que trocam de time, não, entendeu? Nós costumávamos a brincar na minha infância, que também faz tempo, não tanto, que o São Paulino que virasse palmeirense era o vira-casaca, e assim sucessivamente. São expressões antigas. E muitas vezes este judeu, ele era punido com perda do direito da herança da própria família, ou seja, o pai desertava o filho, porque deixou de ser judeu e virou cristão. Excomungava da congregação de Israel. Perdia emprego, perdia bens, sofria tortura física, mental e ridicularização pública, enfrentava prisão e até mesmo martírio pelo fato de deixar de ser judeu para aderir ao cristianismo. Eu tenho um livro em casa que narra a história da igreja,
Alguns jornais que noticiam crimes, né, tem uma máxima que diz assim: se você torcer ele, sai sangue, né? Não tem isso? Aqui eu acho que é a Tribuna, né? São Paulo era outro que até esqueci o nome, mas enfim, diziam que tipo assim, quando você torce aquele jornal, de tanto crime que está narrado dentro dele, saía até sangue, entendeu? E esse livro mostra exatamente todos os confrontos que houve com relação à religiosidade, né? De fecharem assim cidades, tipo darem uma festa numa cidade e convocar os evangélicos e os católicos matarem todos. Em outra história, os evangélicos convocando os cristãos católicos e matando eles também. Em outras palavras, a religiosidade desacerbada, vivida assim de uma forma fanática, ela chega a ser letal. Mas a espiritualidade, você viver verdadeiramente este que veio para nos trazer vida, compreender quem realmente Jesus é, você não vai ficar estendendo placas. Ao contrário, tudo bem, a placa às vezes serve até para identificar um local, mas não um comportamento. Compreende? Durante toda a história da igreja, você vai ver exatamente movimentos de cristãos católicos, de cristãos evangélicos, se matando. O que Cristo veio foi exatamente para nos esclarecer o caminho da qual nós devemos seguir. E Ele está voltando para unir a sua igreja. Percebe, irmãos? Quanto mais eu tenho a proximidade com este que está próximo de mim, eu estou falando aqui, estou arrepiado pela cabeça, porque está aqui, ó, essa presença. Além de saber, através da sua palavra, que Ele está aqui, ainda Ele me toca exatamente para dar essa constatação, que verdadeiramente Ele está aqui. Chega até a nos constranger, de tamanha proximidade. O autor de Hebreus, ele deixa claro para todos que Jesus é Deus, e afastar-se dele significa afastar-se do próprio Deus. Jesus é maior e superior que Moisés e Josué, idolatrados pelos judeus. No capítulo 3, do verso 7, ao capítulo 4, do verso 13, vocês vão ver exatamente essa narrativa, essa comparação entre Moisés e Jesus. E Hebreus, deixando isso claro para cada um de nós, como para toda a raça judeia, que Jesus é superior. Moisés é servo de Jesus, ele foi um servo. Jesus é Deus. Colossenses no capítulo 1, verso 16, vem exatamente ratificar isso tudo. Pois nele, Jesus,
foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos ver, o mundo espiritual em seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Oh, glorioso Deus! Estou fazendo exatamente essa divisão do livro de Hebreus para que realmente vocês constatam como o autor, buscou, através da inspiração do Santo Espírito de Deus, nos revelar. Está tudo escrito, e isso vai fazer com que cada vez mais Cristo seja esclarecido para você em todas as áreas da sua vida. Se algumas áreas da sua vida ainda está em conflito com você mesmo, numa contemplação dessa leitura, você vai ver o quanto Cristo significa para cada um de nós. E Hebreus escancara isso, através do Santo Espírito, para cada um de nós. No capítulo 3, dos versos 12 a 9, ao capítulo 4, de 1 a 11, por que eu estou fazendo isso? Exatamente para mostrar para vocês os endereços. O autor lembra que no passado muitos israelitas não entraram, melhor dizendo, no descanso de Deus, ou seja, na terra prometida, porque duvidaram de Deus. Quanta gente que está perdendo exatamente a oportunidade de buscar o reino, de entrar no reino, através dos seus egocentrismo, através do hedonismo, através dos seus prazeres. Às vezes para que eu coloque um prazer meu, às vezes num maçozinho, pegar e jogar aquilo no lixo, entendendo que aquilo é maléfico em todos os aspectos. O meu apego àquilo é tão grande, que se bobear eu passo, vou dizer, uma boa parte das horas da minha vida, nesse vício, e não tiro exatamente uma leitura das Sagradas Escrituras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aí, igreja. Deus havia livrado o seu povo do Egito e cuidado deles, revelando o seu poder por meio de vários sinais e prodígios. Israel viu tudo isso e se beneficiou desses milagres, mas essa experiência não os aproximou de Deus, nem o fez confiar mais nele, muito pelo contrário. Tudo o que Deus fez por eles não lhe trouxe qualquer benefício espiritual. Muitas pessoas já foram tiradas das trevas, colocadas na verdadeira luz, mas ainda assim não conseguem espiritualizar um passo da sua existência. Ainda vive com aquele velho homem, ainda vive com aquela velha mulher, pode-se dizer assim, ainda vive com aqueles costumes do passado, não conseguiu se desvencilhar disso. Na verdade, aconteceu justamente o contrário, Eles endureceram o coração contra Deus, puseram Deus à prova, mas Ele não falhou. No entanto, eles falharam com Deus. Por rebeldia, insurreição, uma geração inteira morreu no deserto. O que falamos na última pregação, Vejam exatamente o sincronismo que nós estamos buscando exatamente nesse momento, onde que a gente tem que humilhar nossa alma, fazer exatamente com que deixamos de ser insurretos,
passamos a viver na verdadeira mensagem, na verdadeira palavra da cruz, para que realmente a gente possa alicerçar a nossa vida, para que conquistamos verdadeiramente essa salvação, porque a salvação ela é individual. É eu que tenho que cuidar da minha, como vocês, como cada um de vocês cuidar das suas, como os nossos filhos cuidar da deles. Podemos ser intercessores, mas nós temos que fazer exatamente com que as escamas dos nossos filhos caiam, através das nossas orações, pedindo exatamente para que Deus descauterize essa mente, não é? Troque, substitui o coração, substitui o espírito de cada um deles, para que verdadeiramente eles possam estar conosco um dia na eternidade. Salmos 95, verso 7 e 8 diz: Ele é o nosso Deus, e nós somos seu povo, somos suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, não sejamos rebeldes como alguns israelitas, quando estavam no deserto em Meribá e Massá. Olha como a Bíblia tem todo um significado, uma vez que você está, lendo ela na sua amplitude, de capa a capa, você vai obter os entendimentos. Por que o salmista está citando duas cidades aqui, Meribá e Massá? Moisés chamou aquele lugar de Massá, Massá que quer dizer provação ou provocação, e Meribá que quer dizer rebelião ou briga, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Quantas vezes a gente nem fala, mas pensa. Vão vendo. Lembra que estudamos ontem aqui e o que ministramos no domingo passado? Essas coisas não servem de exemplo. Essas histórias todas deixadas nos servem de exemplo, para que realmente a gente possa refletir cada passo, cada fala, cada pensamento. Nós temos um Deus que Ele está dentro da nossa mente. Nós temos um Deus onisciente, sabe tudo de nós. Podemos até não verbalizar, mas pensar. Ação e reação. Glória a Deus. Nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus de repleto amor. Em Cristo Jesus, uma vez que nós já aceitamos a Cristo Jesus, Ele aplaca a sua ira, Ele recolhe a sua destra, a sua mão estendida e irada com relação a cada um de nós, e nos concede a sua misericórdia, que dura para sempre. Uma vez que chegamos junto a Ele, verdadeiramente arrependido, Ele lê a gente por completo, Ele sabe exatamente o quanto o nosso coração está contrito, o quanto o nosso coração está arrependido, e Ele ama um homem e uma mulher de coração contrito. Ele veio exatamente para esses que se arrependem e voltem para Ele. Não é de graça o nome do nosso ministério de volta a casa, de buscar exatamente, de resgatar essas ovelhas perdidas para o Senhor Jesus. Veja a dimensão do nosso ministério, irmãos, que está totalmente focado numa visão neotestamentária, naquilo que Jesus veio fazer para cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando olhamos para estes versos 12 e 13 do capítulo 4,
nós observamos claramente como Deus nos conhece. E ao estudarmos a palavra na Epístola de Hebreus, nós recebemos algumas advertências do nosso Deus onisciente. Primeira advertência: a palavra, ela exige uma resposta de cada um de nós, porque Deus não tolera indiferença e desobediência. O fato de já estarmos em Cristo Jesus, o fato de compreendermos exatamente o motivo da qual Ele veio, mas ainda assim Ele não tolera a indiferença e a desobediência com relação à nossa conduta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Aquele que está em mim e ouvindo e seguindo a minha palavra, pode pedir o que quiser que eu lhes darei. Aquele que permanecer em mim, esse será um ramo frutífero, vai dar frutos. Aquele que não permanecer em mim vai ser um ramo seco, aonde que vai ser cortado e jogado no fogo, porque não tem serventia nenhuma. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ninguém pode escapar da palavra viva e poderosa de Deus. A palavra falada de Deus trouxe uma bela criação à existência. Em outras palavras, no início era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras palavras, Jesus era só de escritas, né? Estava com Deus antes mesmo da criação do mundo, e Ele é o próprio Deus. A palavra falada trouxe uma bela criação à existência. No início não havia nada, mas o Espírito Santo pairava sobre, né? O melhor, Deus disse: haja, e houve luz. Haja luz, e a treva foi embora. Assim também a sua palavra recria o homem morto em suas transgressões e pecados. Do que falávamos ontem, falávamos no culto passado, e temos repetido isso aqui com uma certa frequência. Aquilo que está fazendo exatamente que você tenha consciência que está te matando, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor essa noite, se realmente você tiver algo que está te matando. Sozinho, Senhor, eu não consigo, mas contigo, Senhor, eu serei mais que vencedor. Sozinho, Senhor, eu não posso, mas contigo eu posso todas as coisas que me fortalecem. Irmãos, o que esta epístola nos mostra é que no deserto, conforme as Sagradas Escrituras narram, né, e ele deixa isso bem claro, que no deserto muitos se recusaram a ouvir a palavra de Deus e não entraram na terra prometida. Outros obedeceram e obtiveram, ou seja, alcançaram o verdadeiro descanso. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, diz: sei perfeitamente, Paulo falando, escrevendo, melhor dizendo, o Espírito falando e Paulo escrevendo, sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Porque Paulo aqui, ele escreve inspirado pelo Santo Espírito e dizendo que somos salvos, que ainda estamos em processo. A Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. Mateus, no capítulo 7, verso 1,
porque da forma que nós julgamos, nós também seremos julgados, né? Encolhe a sua língua, irmão, encolhe a sua língua. Em outras palavras, até prova contrária, até chegarmos nos céus, nós vamos ver quem foi ou quem não foi salvo. Compreende? Somos salvos, mas isso aqui não é uma afirmação, isso aqui é um voto, isso aqui é como é que se diz? Uma profecia, é um desejo para que realmente aconteça a salvação de cada um, porque uma vez que a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós poder de Deus, então nós compreendemos que uma vez que estamos envolvidos com a palavra de Deus, seremos salvos. Compreende? É mais cortante do que uma espada afiada de dois lados. No mundo antigo, a espada de dois gumes, no grego chama adaga, era a arma mais afiada utilizada pelos combatentes. O autor de Hebreus compara a palavra de Deus a essa arma. João, em sua visão, na ilha de Patmos, ele vê a espada afiada que saía da boca de Jesus. Apocalipse, no capítulo 1, verso 16. Ele segurava na mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol. Em outras palavras, a mensagem que a espada afiada revela aqui é o severo julgamento de Deus, que é justo e terrível. A palavra que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostra-nos como somos na realidade. Nada percebe ou permanece intocável através da palavra de Deus. A palavra de Deus dirige todos os aspectos da vida do homem. A palavra divide a existência espiritual do homem e, ao mesmo tempo, o seu corpo físico. Tudo da particularidade do homem, do seu corpo e da alma, seus pensamentos e suas atitudes, são cortadas pela espada. O rei Davi, ele cita a palavra de Deus, que é o justo juiz dos pensamentos e intenções do coração do homem. Salmo 139, verso 1 e 3, de 1 a 3. O Senhor me examina e me conhece, todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. De longe, irmãos, de longe. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o seu sono, o meu sono e o seu também. Conhece muito bem tudo o que eu faço. Nada, absolutamente nada, foge aos olhos desse Deus onipresente, está conosco em todos os lugares, onisciente, sabe mesmo até as nossas intenções. Palavra de Jesus quanto ao descumprimento da palavra. Observem isso. João no capítulo 12, versos 47 e 48. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar
e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. Em outras palavras, a palavra já foi dita para cada um de nós. Nós sabemos a sentença que teremos somente, na revelação da palavra, que já está revelada para nós, mostrada aqui, 2 Coríntios, no capítulo 5, 10, porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer, pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Amém, irmãos? E segunda advertência: deveremos prestar conta de tudo para Deus, que tudo vê e tudo conhece. Verso 13. Não há nada que se possa esconder de Deus, diz a palavra. Cada coisa a respeito de nós está descoberto e escancarado aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Estamos totalmente nu diante dele. Deus, Ele está sempre e está totalmente ciente de todas as coisas que fizemos, irmãos, de todas as coisas, inclusive das quais temos intenção em fazer. É impossível para o homem se esconder seus motivos pecaminosos nos cantos mais escuros do seu coração. Deus esquadrinha tudo, sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, a escuridão é como a luz para Ele. Salmo 139, verso 12, Davi escreve, pela inspiração do Santo Espírito de Deus: para o Senhor a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. Nada, até mesmo as nossas intenções, Deus conhece, Deus vê. Nosso passado, nosso presente e o futuro são uma coisa só para Deus. Antes de abrirmos a nossa boca para falar, Deus já sabe o que iremos dizer. Se permanecermos em silêncio, Ele lê o nosso pensamento. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos. O descrente procura se esconder de Deus, mas é incapaz de fazê-lo. Jeremias, no capítulo 23, verso 24, ratifica, haverá alguém que possa se esconder de mim? Ele questionando: será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Pecados ocultos podem ser escondidos dos homens, mas diante de Deus, o homem, o pecador, é descoberto. A consciência do homem está aberta diante dos olhos de Deus, porque dos olhos de Deus nada escapa. Deus, Ele usa a sua palavra para nos levar a enxergar o pecado e a incredulidade. A palavra capacita-nos a obedecer a Deus e apropriarmos-se de suas promessas. Nós temos acesso ao descanso de Deus, a seu reino, crendo em sua palavra e obedecendo a sua vontade.
esse é o único modo de nos aprimorarmos de nossa herança em Cristo Jesus. E como ilustração final, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 47, aquilo que a gente já leu, mas é importante reler, e reler, e reler. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim para salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e me despreza, e que despreza minha mensagem, será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos revelar de uma forma clara, Senhor, de uma forma escancarada, Senhor, o que significa a sua poderosa palavra para a minha vida, para a vida dos meus, para a vida dos meus irmãos, para a vida dos seus, enfim, Senhor, para a vida de todos aqueles que se encontram em Ti, que temem a Ti, que têm temor e tremor a Ti, que compreende exatamente que a sua verdade, Pai, é aquilo que nós devemos seguir e não contestar. Não devemos discutir, Senhor, aquilo que é o melhor para a nossa vida, porque o Senhor já sabe, o Senhor, através da sua onisciência, já optou por essa nossa salvação. Por isso que o Senhor enviou o seu Filho, e Ele, por sua vez, não medindo sacrifício nenhum, se doou pela causa da vida de cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra cortante, por essa palavra penetrante, que eu tenho certeza, Pai, assim como ela entrou no meu coração, ela também entrou no coração de todos os que têm ouvido o que o Espírito diz aí, igreja, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, por nos revelar muitas coisas nessa noite. Essa palavra de vida eterna, essa palavra poderosa, através das Sagradas Escrituras, e que saiamos daqui, Pai, com um compromisso maior de nos inteirarmos com esta verdade, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.